Salve quebrada, perifas de todo o Brasil. Tamo junto então em mais uma aula. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é a China, né? A história da China. É importante você saber isso porque a China hoje ela tá muito envolvida aí no nosso dia a dia, cotidiano. Muitas vezes o radinho que tu tá usando aí, ou se não é da China, tem peças da China. A peita que tu tá usando muitas vezes foi fabricada na China. O boot ali, o pisante que tu tá usando, muitas vezes também foi fabricado na China. Então assim, a China tá de fato presente no nosso dia a dia. E aí é importante a gente entender a história da China, né, como esse povo se originou, para que a gente entenda como que eles chegaram a esse patamar hoje de potência mundial, política e econômica, certo? Então bora lá. Sem contar também que questões relativas à China sempre tá caindo aí nas provas de vestibular, Enem. Então assim, é importante a gente ter esse domínio aí sobre esse assunto para quando cair a questãozinha lá na prova, no vestibular, a gente tirar de letra, certo, pessoal? Então, sem mais demora, vamos começar. Os historiadores, pessoal, eles afirmam que a linha dinástica chinesa assim, mais antiga, que deu assim, uma das linhas dinásticas que deram origem ao povo chinês, foi a dinastia Shang. Ela remonta ali mais ou menos de 1600 a.C., só que não foi ela que deu origem ao Império Chinês. O Império Chinês ele foi composto por vários povos, porém, uma dinastia em específico foi a que conseguiu dominar esses vários povos para formar o Império Chinês. O nome dessa dinastia é chamada Dinastia Qin. Sob o comando de um cara chamado Zheng, eles então conseguiram fazer essa dominação desses vários povos ali e estabeleceram então o Império Chinês. Essa consolidação do Império Chinês é o que a gente chama de unificação da China. Por quê? Porque pegou os vários povos ali que originaram o povo chinês e colocaram eles sob um só governo, sob só uma autoridade, que é esse cara que a gente chama de Zheng, né? Zheng, então, ele foi o primeiro imperador. Ele era da dinastia Qin e ele unificou o Império Chinês. Ele unificou o povo chinês. E ele conseguiu isso a partir de medidas de centralização do império. Quais medidas foram essas? Mano, se liga. Divisão administrativa do império. O que ele fazia? Ele colocava representantes do seu governo em diversos pontos ali do império para que ele conseguisse exercer influência ali naqueles povos, para que o seu poder chegasse em todas as regiões ali do Império Chinês. Era como se ele fosse um grande povo assim e seus tentáculos chegassem às diversas regiões do Império Chinês. Outra coisa importante que ele fez, padronização da escrita. Não só da escrita, como padronização de pesos, unidades de medidas, moedas. Isso, pessoal, fez com que houvesse também essa centralização e unificação do povo chinês. Por quê? Porque agora, esses diversos povos que às vezes usavam de escritas diferentes uns do outros, moedas diferentes, agora eles estão usando a mesma moeda, usando a mesma escrita, ou seja, eles estão compartilhando de experiências iguais, experiências comuns. Isso faz com que haja uma coesão e um sentimento de pertencimento também maior em volta desse Império Chinês. Outra questão muito importante ali para a gente entender essa centralização e unificação do povo chinês é a construção de estradas e canais de navegação. Por que isso é importante, pessoal? Porque é o seguinte, se não tem estradas e canais de navegação, né, certo? O que acontece? Algumas regiões elas podem ficar isoladas do resto do império e aí o poder da autoridade máxima não consegue chegar a esses determinados lugares. Então o que ele fez? Construiu estradas que pudessem ligar todas as regiões do império entre si. Então houve também essa unificação a partir de estradas e canais de navegação.
Ele conectou diversas regiões do país a partir de estradas e canais de navegação. Isso foi muito importante para essa coesão, centralização, unificação do império. E outra questão também, mano, importantíssima, é o confucionismo. Confucionismo, ele é um sistema de pensamento estruturado por um cara chamado Confúcio, que era um pensador chinês, e ele trabalhava diversas questões, como a moral, política, pedagogia, religião. O confucionismo também é chamado de ensinamento dos sábios na China. E dentro do confucionismo tem um negócio que foi muito importante para essa unificação, que foi a hierarquia divina. A ideia de hierarquia divina é o seguinte: é como se fosse uma hierarquia cósmica que diz que cada pessoa existente, cada pessoa que existe, ela tem seu lugar no universo. E algumas pessoas são superiores às outras, e outras inferiores às outras. O que então tem que rolar? Tem que rolar o seguinte: quem é inferior tem que venerar quem é superior. E quem é superior não tem que ficar esculachando quem é inferior, não. Tem que o quê? Cuidar de quem é inferior. E caso haja esse respeito, tanto essa veneração a quem é superior e esse cuidado a quem é inferior, há então uma ordem social garantida. Caso essa hierarquia não seja respeitada, então há uma desordem social. Ou seja, se o imperador ele começar a esculachar a população, os seus súditos, há essa desordem social, porque não é dever do imperador esculachar, abusar do seu poder com a população. Ele tem que cuidar dos seus súditos. Da mesma forma, se os súditos começassem a se rebelar, também era um fato que incentivava essa desordem social, resultava na desordem social, porque você não está seguindo a hierarquia divina. E a hierarquia divina também assegurava o comando divino ao imperador, ou seja, o imperador estava colocado ali porque era a missão dele, uma missão divina, era o poder que uma força divina tinha colocado e encarregado a ele, certo? Então não era qualquer um que poderia ser imperador, só aqueles que eram encarregados de forma divina. E aí, pessoal, a última dinastia assim que resultou no fim do Império Chinês foi a dinastia. Começou ali a crise na dinastia Ming, certo? Que foi também quando nessa dinastia que a China se tornou a maior potência naval do mundo. Porém, ela tinha algumas preocupações ali em seu território, que era proteger principalmente a fronteira norte do território do Império Chinês dos povos mongóis, né, da Mongólia ali. E aí o que acontece? Isso fez com que povos de outros lugares, como por exemplo os europeus, mais especificamente os espanhóis, eles começassem a se desenvolver na questão naval e começassem a deixar a China para trás. E aí o que aconteceu, pessoal? Na dinastia Qing, eles até conseguiram dar uma levantada no Império Chinês, porém, como eles foram deixados para trás assim nessa questão bélica e naval, os europeus começaram a esculachar os chineses e invadir os chineses e tudo, invadiram o Império Chinês. E aí os chineses ficaram sob domínio dos alemães, dos britânicos, dos franceses ali no século XIX, pessoal. Essa dinastia Qing, ela foi a última dinastia do Império Chinês. Ela estava ali, ela governou por 268 anos e ela chegou ao fim ali com a Revolução Cultural Chinesa, liderada pelo revolucionário Mao Tse-tung, que estabeleceu o regime socialista na China, certo, pessoal? Então, assim, e essa revolução também chinesa, ela foi no século XX, após as duas guerras mundiais,
e também foi em uma intensa guerra civil também até o triunfo da Revolução. E essa revolução e o próprio a própria imagem ali, a liderança de Mao Tse Tung foi importante para unificar novamente o espírito chinês na população. Por quê? Porque anteriormente, né, como eu falei para vocês, no século XIX, a China ela foi dividida, foi invadida pelos alemães, britânicos e franceses. E aí o que que acontece? Esse sentimento de união, de unificação, ele ficou meio ali esvaziado e tudo na população. E aí com Mao Tse Tung e os revolucionários, esse sentimento ele reacendeu e mobilizou toda uma população ali em torno dessa desse novo projeto político ali para político e social para a China, certo, pessoal? Que deu fim ao Império Chinês e início à República Popular da China. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado aí dessa aula. Qualquer dúvida aí, comentário, sugestão, posta aí no... Só fazer os comentários que tamo junto, certo, pessoal? É nóis, até a próxima.